Do lado de direito tem uns 300 de Gideão, tem ou não tem? Do lado de esquerdo tem uns 300 de Gideão. Com o Senhor e os 300 de Gideão. Campanha de oração com o Senhor e os 300 de Gideão. Juízes capítulo 6, para você que chegou depois. Juízes capítulo de número 6, versículo 1, depois versículo de número 6 ao 10. Palavra do Senhor que diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Versículo de número 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o que, igreja? O que os filhos de Israel fizeram? E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Deus enviou quem? Para quem que era o profeta? Para os filhos de Israel. Que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Levanta a tua mão direita comigo assim, e vamos dizer junto: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Poder sentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, todos nós já percebemos e notamos que os homens, quando em sua necessidade, sabe que existe um Deus que excede a qualquer situação adversa. O homem mais incrédulo nesse mundo sabe que existe um Senhor que rege tudo que se vê e tudo que está em harmonia. O salmista diz que os céus proclamam a glória do Senhor. Deus é tão grande que o Salmo 48, o salmista diz: grande é o Senhor na cidade, o nosso Deus, seu santo monte. Deus é tão grande, irmão, que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que Deus, Ele diz: haja expansão, e o céu se fez. Mas o céu não tinha ainda o sol e a lua. Então Deus disse: haja os luminares, um para presidir de dia e outro de noite. Mas o que me chama a atenção é o verso 12. O versículo de número 12 é diferente de todos os demais versículos. Porque no versículo 3 Deus disse: haja. No versículo 6 Deus disse: haja. No versículo 9 Deus disse: haja. No versículo 11 Deus disse: haja. No versículo 14 Deus disse: haja. No versículo 20 Deus disse: haja. Mas o versículo 12 a Bíblia diz: e Deus pôs. Deus é tão grande que Ele pegou o sol e fez assim: você vai ficar aqui. Ele pegou a lua e diz: e você vai ficar aqui. Eu não sei se você entendeu. Olha a mão do grande eu sou. Aquilo que hoje a gente enxerga de longe, o calor do sol, às vezes nos coloca em fadiga. Deus pegou com as tuas mãos, e a Bíblia diz: e Deus pôs. É tão grande que o sol cabe na mão dele. Ele diz: você vai ficar aqui. E este Deus
grande. É este Deus soberano que vai dar vitória àquele que clamaram aqui nessa noite. Então nós percebemos que, como homens, nós temos necessidades de sermos pastoreados. Nós temos necessidade de sermos direcionados. Você vai perceber que você tem um potencial, mas o seu potencial parece que está perdido dentro de você. Você precisa de instrução, você precisa que alguém te delegue tarefas. Você precisa que pessoas te orientem por onde você deve andar, caminhar, trilhar. Nós percebemos que nós, apesar de termos as nossas capacidades ou dons, precisamos sermos pastoreados. E a fraqueza do homem é tão aguda que, não sendo o homem direcionado, não sendo o homem assistido, não sendo o homem acompanhado, em questão de segundos, eu falo assim, em segundos, o propósito e o temor no homem se perde. E aprendemos e compreendemos, experimentando às vezes em nós mesmos, infelizmente, que mesmo que por inúmeras vezes nós paramos, nós nos estacionamos, nós embalamos em certos momentos, mas chega certos momentos que nós estacionamos, nós nos acomodamos. Existem bênçãos que deixam nós em zona de conforto. Existem vitórias que depois que ela chega, ela enfraquece a nossa busca. E nós vamos perceber que diante dessas situações, nós nos estacionamos mediante as bênçãos que nós fomos alcançando na caminhada. Porém, cada pausa e distração permite um passo a mais do nosso adversário, Satanás. Porque ele não para, ele não pausa. Como é um espírito, o espírito não se cansa. Enquanto você descansa, ele trabalha. Enquanto você descansa, ele está em derredor. Enquanto você descansa, o inimigo planeja, ele arquiteta planos, estratégia, para ver de alguma maneira como te abater. Talvez ele não precise nem lhe matar, mas talvez ele consiga te neutralizar. Neutralizar o crente para Satanás já é suficiente, porque um crente neutralizado, para ele, já é vitória. Porque crente quando não clama, quando não busca, não gera prejuízo para o inferno. Mas o crente quando se levanta, tira a poeira das suas vestes e diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Satanás já fica de orelha em pé. E eu não estou aqui apenas com alguém que voltou para casa, eu estou aqui com os 300 de Gideão, louvado seja o nome do Senhor, que vai clamar, sim, mas também vai para a peleja, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Olha para quem está ao teu lado aí, é você que é um dos 300, irmão. O adversário, enquanto nós distraímos ou fazemos pausa, ele dá um passo a mais. Não foi isso, não foi assim como Golias, que a cada grito que ele intimidava Israel não percebia que após cada grito Golias dava um passo a mais em direção ao território, às tendas dos israelitas. Israel não percebeu que não era só um grito. Satanás tinha uma estratégia: eu grito, eles afastam e eu avanço. Não olhe para o grito de Golias, irmão. Ele pode ser barulhento e intimidador. O que na verdade Golias quer é te intimidar. Mas ele precisa saber que no meio do povo de Deus existem meninos. Meninos. Estão trazendo pão e queijo para os seus irmãos. Mas no meio do coração deste menino existe um Deus tão grande que ele olha para o gigante e diz assim: eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto Israel recua, tem menino avançando. Enquanto Israel se intimida, tem menino indo para frente.
A gente olha nos dias atuais, alguém olha para nós e diz: é menino, mas é menino que está vencendo, é menino que está clamando, é menino que está buscando. E eu estou aqui falando com os verdadeiros adoradores, assim como Davi, que não tem só funda do lado no seu cinturão, mas tem harpa para adorar aquele que fez os céus e a terra. Eu não sei o que você tem na mão agora, se tem harpa ou se tem funda, mas eu preciso de você também aqui nessa noite, Davi. Olha para quem está ao teu lado e diz: ou com harpa ou com funda, nós precisamos de você. Golias intimida Israel no grito, ele avança, e ao focarmos a vida apenas no que é comum, ao focarmos a nossa vida apenas no que é natural, irmão, esquecemos que no espiritual existe perdas e ganhos. Quando eu não ganho, eu perco, porque Satanás, ele não para de lutar. Mas eu conclamei, eu invoquei os santos dessa casa, o povo desse aprisco, para que nós nos reuníssemos aqui nessa noite e levantássemos um brado de vitória. Um brado tão alto que alguém de longe venha ouvir dizer: eu ouço gritos, eu ouço brado, e alguém dizer: parece que é grito de choro, e alguém vai dizer: não, é brado de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai dar um brado de vitória nessa noite? Deus não te trouxe aqui nessa noite para bradar luta. Deus não te trouxe aqui nessa noite para gritar lágrimas, para engasgar com choro. Deus te trouxe aqui nessa noite para dar brado de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Juízes revela que o povo esqueceu da parte espiritual. O povo focou tanto na vitória de ter entrado na terra prometida, que esqueceu que o reino espiritual, ele não para. O relógio que nós temos, se a pilha acabar, ele para. O reino espiritual, ele não para. Ele continua girando enquanto nós dormimos. O campo espiritual continua ainda a fluir. O livro de Juízes relata a história de Israel na terra prometida. Fala da história de Israel na terra prometida. Eu quero que você entenda isso. O povo está vivendo o quê? Promessa cumprida. O povo está vivendo as palavras que Deus disse a Abraão, que Deus falou com Isaac, reforçou a Jacó e lembrou Moisés. E o povo agora está, pela graça e a liderança de Josué, conquistando a terra prometida e agora vivendo na terra prometida. O livro de Juízes relata que o povo está vivendo na terra que Deus prometeu lá atrás. O povo está vivendo promessa cumprida. O povo está vivendo o que, igreja? O povo entra, porém, na promessa cumprida, em um declínio espiritual. O povo alcançou o desejado, mas enfraquece espiritualmente. Porque quando a vitória vem, e eu não entendo que o reino espiritual não para, eu estaciono. Porque não tenho o que buscar, eu penso comigo, eu não tenho o que clamar, então eu não preciso buscar. Então eu começo a entrar num processo de desleixo espiritual. E o povo de Israel entra num declínio moral e espiritual, irmão, que esqueceram do seu concerto com o Senhor, esqueceram de uma aliança, e aliança com Deus é pacto. E pacto não pode ser quebrado. Repete comigo: pacto não pode ser quebrado. Quando você quebra uma aliança, irmão, isso tem consequências. É por isso que quando alguém quebra pacto com Satanás, dá problema. Se Deus não for o Senhor daquele homem, ele sofre retaliações. Eu ouvi um testemunho de um homem que diz que ele conheceu Jesus e estava saindo do campo de Satanás. De repente a autoridade satânica daquele terreiro ligou para ele e disse: você não vai voltar para o terreiro? Ele disse: não. Então escute isso, o negócio vai pegar para o teu lado. Ele disse: no outro dia todos os cães da casa dele amanheceram mortos.
E como para que alguém não pensasse que era coincidência, escute isso, o satanista ligou para ele e disse: você viu que os cachorros morreram? Ele assustou naquela hora e disse: como assim? Ele diz: eu di uma palavra aqui e os seus animais morreram aí. O inimigo estava intimidando ele, dizendo: você quebrou a aliança, então vai ter consequência. Mas ele olhou para aquele homem e disse: mas eu tenho um que é maior na minha vida agora. Eu sirvo a Jesus Cristo, o vencedor dos... Oh, glória! Quem veio aqui para adorar o nome do Senhor? Observe que quando se quebra um pacto lá, a retaliação vem para cá. Mas o que é pior? Quebrar um pacto com Satanás ou quebrar um pacto com o Senhor? O povo tinha uma aliança com Deus. E quando essa aliança é interrompida, meu irmão, tudo que estava no processo dessa aliança, todas as bênçãos, todas as promessas, também ficam interrompidas. E a Bíblia diz o quê? O livro começa dizendo que o Senhor entregou Israel na mão dos medianitas por 7 anos. Não é 7 horas, não é 7 dias, são 7 anos. Agora o que me chama a atenção é que em 7 anos ninguém voltou para Deus, ninguém quis consertar com Deus, ninguém quis aliançar-se de novo com Deus. Mas no meio daquele povo existe um Gideão que não está conformado com o que está vendo. Eu estou pregando para alguém que está inconformado com o que está vendo, está inconformado talvez com o que está vivendo, e deixou a tua casa e diz: eu preciso ir hoje na noite do clamor. É você, Gideão, é através da tua vida que Deus vai dar vitória sobre os midianitas. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. O povo esquece do concerto que fez com Deus, porque Josué morreu. E quando Josué morre, o povo deixou o espiritual para viver só o natural. Eu quero dizer da tua importância de andar com Deus dentro da tua casa. Quando você começa a desfalecer espiritualmente, você não tem ideia o que pode acontecer a um povo por conta da ausência de um. Porque Josué morreu, a nação se afastou de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Eu preciso ser direcionado, eu preciso ser liderado, eu preciso do bom pastor, eu preciso de uma palavra, porque eu vou me perder sem a palavra, eu vou me perder sem um cajado do pastor. É por isso que Davi escreve o Salmo 23, ele é pastor, mas ele sabe que ele precisa ser liderado, ele precisa de direção, ele conhece a fonte de água que ele leva os seus animais, mas ele precisa da fonte de água que Deus tem e leva aqueles que estão pastoreados por eles. E ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem i, nada me faltará. Em outras traduções vai dizer: e de nada terei falta. É Davi dizendo: eu preciso ser liderado, eu preciso de direção, Senhor. Eu preciso que alguém fale alguma coisa para mim, eu preciso que alguém libere uma palavra para mim, eu preciso que alguém me mostre a direção para o céu, eu preciso que alguém me mostre a direção espiritual, para mim não vacilar, para mim não recuar, para mim não parar, para mim não esfriar. Eu preciso ser liderado. Jesus mesmo em Mateus 9,36 se compadeceu quando ele olhou para a multidão, e a Bíblia diz que andando, ele olhou para a multidão e viu que a multidão andava desgarrada, como ovelha que não tinha pastor. Deus olhou para o povo dele e viu o povo andando de qualquer jeito, caminhando de qualquer jeito, precisava ser liderado. E eu louvo a Deus pelas ovelhas que ouviram a voz do pastor, pelas ovelhas que vieram para o aprisco dizendo: vai ter comida no aprisco hoje, aleluia, vai ter cuidado no aprisco hoje, vai ter pasto verdejante, porque o bom pastor nos chamou para o aprisco.
Porém hoje nós estamos vivendo dias, irmãos, em que ao contrário dos dias de Jesus, nos dias de Jesus o povo andava como ovelhas que não tinham pastor. Hoje é diferente. Hoje é o pastor que não tem as ovelhas. O pastor está lá, mas as ovelhas nós não sabemos onde estão. A ovelha é aquela que ouve a voz do seu pastor e a Bíblia diz e a segue. A ovelha é aquela que ouve o chamado e diz eu vou. E quando eu sei que eu sou ovelha, pastor, é quando você conhece a voz do seu pastor e atende o chamado dele. Mas quando você rejeita o chamado, é fácil discernir. Você não é mais aquela ovelha. Mas quando você se submete à voz do seu pastor, é você dizendo, eu sou ovelha, eu preciso do teu aprisco, eu preciso do teu cuidado, eu preciso do teu zelo que só o Senhor tem. E a Bíblia diz que Ele é o bom, aleluia. Ele é o bom pastor, meu irmão. Louvado seja o nome. O bom pastor, ele tem uma vara, mas ele também tem um cajado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando nessa noite, eu tenho um cajado para te socorrer. Louvado seja. Eu tenho um cajado para te guiar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando com as ovelhas dele nessa noite. Você não vai se perder. Leão e urso não vai te tragar, porque eu tenho um cajado para te levar para o lugar seguro. Dias em que oramos para que as ovelhas se apresentem diante do Senhor, no aprisco do Senhor. Nós vivemos dia diferente. Rebanho que focam mais na bênção do que no abençoador. Nós estamos vivendo dias e nós às vezes não paramos para pensar. Quando nós recebemos a bênção, ou antes de receber a bênção, nós temos que fazer duas perguntas, irmão. A primeira pergunta, o que eu vou fazer com essa bênção? Pergunta para quem está do teu lado, diga, o que você vai fazer com a vitória, irmão? O que você vai fazer quando a vitória chegar? Porque você quer a vitória, mas você sabe o que você vai fazer quando ela chegar? Louvado seja o nome do Senhor. A vitória chegou na casa do salmista e sabe o que ele disse? Pagarei os meus votos na congregação do justo e louvarei o nome do Senhor. Eita Deus, louvado seja o nome do Senhor. É alguém que entendeu o que ele ia fazer com a vitória. Aquela vitória era para louvar o nome do Senhor. Pergunta para quem está do teu lado, o que você vai fazer quando a vitória chegar? A segunda pergunta que eu tenho que fazer é quem eu serei depois que a vitória chegar. A vitória não pode mudar você, irmão. Mesmo que ela chegue, você tem que continuar clamando o nome do Senhor. Mesmo que ela chegue, você tem que continuar servindo ao Senhor com alegria. Olhe para quem está do teu lado, quando a vitória chegar, não esqueça quem te deu a vitória. Eita glória, senti graça. Israel está na terra prometida. E o livro de Juízes começa dizendo, porém o Senhor, os filhos de Israel, fizeram o que parecia mal aos olhos do... Deus não gostou. Você tem feito algo errado diante dos olhos do Senhor? A segunda gravidade, você tem feito algo errado diante dos olhos do Senhor e sabe que é errado. Porque quando Israel fez o que parecia mal, só parecia, Deus já cortou do céu. E ele falou para Salomão que se ele cerrasse o céu, mas se ele abrisse o céu, observe que por 7 anos os midianitas oprimiram Israel. Quantos anos, irmão? Já vou finalizar, não vou entrar em Gideão hoje. 7 anos. Os midianitas, eles eram descendentes de Midian, que era filho de Abraão com Quetura, concubina.
Os midianitas eram um povo seminômade. E é interessante que a história mostra que eles vinham da península do Sinai e no oeste da Arábia eles viviam. É interessante que a Bíblia diz que eles fizeram aliança com o povo mais macabro, que era também inimigo de Israel, que são os amalequitas. É interessante que os midianitas, além de fazer aliança com os amalequitas, fizeram também com os filhos do oeste. Ou seja, o inimigo se aliançou, se fortificou, ficou mais forte. Tudo para quê? Oprimir Israel. Você já percebeu que tem luta que quando ela vem, você fala, amanhã vai ficar suave, e ela aumenta? Você fala, não, isso vai passar, e o negócio piora. E você fica, eu não estou entendendo nada. Quando o inimigo, meu irmão, se aliancia, ele sabe que ele não pode confiar no outro, mas ele corre o risco só para humilhar Israel. Agora eu chamo a atenção para você que me ouve nessa noite. Se o inimigo sabe fazer aliança para dar certo, nós também temos que aprender a fazer aliança. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Nós não estamos divididos, nós estamos aliançados. Louvado. Aí a Bíblia nos diz assim, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Quando a igreja clama num só propósito, isso é unidade. E quando há unidade no clamor, vai haver concordância. E quando a concordância ligada na terra, a Bíblia diz que é também ligado no... tem tudo para dar certo. Então nessa noite, eu faço aliança, eu renovo a aliança com o corpo de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga, eu preciso de você, meu irmão. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça. Olha para o irmão, fala, esforça, irmão, nessa noite. Clama com força, meu irmão, nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que com essa aliança que eles fizeram, os midianitas com os amalequitas e os filhos do oeste, a Bíblia diz que eles invadiram e oprimiram Israel, forçando os israelitas a fazer o que, pastor? A se alocarem dentro de caverna. Irmão, o povo vivia livre, agora vai viver escondido em caverna. Deus não te chamou para ser cauda. Deus não te chamou para ficar dentro de um quarto oprimido, deprimido, dizendo, a minha vida acabou. Deus não te chamou para dar um de coitadinho, ninguém olha para mim, tem dó de mim, ninguém me ajuda. Não foi para isso que Deus te chamou. Porque está escrito, não nos fez por cauda, mas nos fez por cabeça. Ah, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Está na hora de parar de dizer que a luta está grande e começar a clamar ao Jesus grandão. Está na hora de você parar de falar que a luta está apertada e começar a clamar aquele que desaperta, que afrouxa, que quebra o ar, corta, lança os carros no fogo e dá vitória para o seu povo. Está na hora de você sair daqui de cabeça erguida e dizendo, em Cristo somos mais do que vencedores. Israel está dentro da caverna, irmão. O povo oprimiu tanto Israel, que Israel agora ele salva só o que é suficiente do campo para sobreviver na caverna. A Bíblia nos mostra que mesmo sob esse jugo, Israel não deixa de plantar. Israel não deixa de arar a terra. Israel não deixa de lançar semente. Porque o crente é assim, meu irmão. Pode estar passando a perrenga que for, mas o crente olha para o cenário e diz, mas eu vou plantar.
mas não vai chover, mas eu vou plantar. Sabe aquele crente que alguém fala para ele: você vai de novo no culto hoje fazer o quê? Plantar. Lança o pão sobre as águas. Mas teve uma campanha nesses dias, teve. Essa é outra. O que você vai fazer lá? Vou plantar. Mas olha os midianitas, você está nessa luta, nessa capenga. Não interessa, eu vou plantar. O povo debaixo do jugo, irmão. O inimigo é que colhia, mas eles não recuavam, dizendo: eu vou plantar, a terra é nossa, uai. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga: a vitória é nossa, irmão. Pelo sangue de Jesus. O versículo 3 diz que eles semeavam, plantavam a si mesmo. O que faz a gente semear, mesmo sabendo que não vai chover e o inimigo vai colher, é a esperança. A esperança, ela te faz acreditar de novo, mesmo quando um dia antes você falou: eu vou largar a mão. Eita! A esperança te faz você orar de novo, mesmo quando você fica furioso em um dia e diz assim: não adianta orar não, Deus. Mas no dia você acorda assim, você fala: não, eu vou orar, eu vou orar. Eita glória! Está sentindo a graça de Deus aí, irmão? Os amalequitas, os midianitas e os filhos do Oeste subiram contra eles em um campo. E a Bíblia diz que eles destruíram a novidade da terra, os frutos da terra. O inimigo levou tudo. Ou seja, havia produção na terra. Valia investir, valia a pena investir na terra. O que eu quero dizer para você: nunca deixe o inimigo te convencer que a oração não vale nada. Eles semearam e nascia o fruto. A oração sempre tem efeito. Quando você semeia no coração de Deus, o coração de Deus não é coração do homem. O coração do homem para de bater. E o coração de Deus? Quando a Bíblia fala de coração em Mateus 13, fala dos tipos de solo que o homem tem, que é o seu coração. Mas em todos os solos, o semeador saiu para semear, lançou a semente boa, até achar uma terra em que nasceu e deu a 30, a 60, a 100 por um. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem semeia, quem ora, quem clama, não pode desistir. Ele vai achar uma terra boa. Fala para ele: é hoje, irmão. Eita, fala para ele: é hoje, irmão. O inimigo vinha, tirava a novidade da terra, irmão Leandro. E a Bíblia diz que eles não deixavam nada. A Bíblia diz que eles não deixavam nem ovelha, nem boi, nem jumento. Todos os instrumentos para levar as cargas e arar a terra, o inimigo levava. Todas as ferramentas que podiam ser usadas para manutenção do plantio, o inimigo levava. Meu irmão, o inimigo quer levar as tuas palavras de oração, quer levar a tua adoração, quer levar a tua alegria, quer levar o teu júbilo. Ele quer levar tudo. Escute isso. Eles não deixavam nem ovelha, nem bois, nem jumento. Porém o inimigo vinha com o gado dele,
E a Bíblia diz que com o gado deles, eles se armavam com suas tendas, e assim eram como gafanhotos, que vinham como enxame, e levava tudo, não ficava nada. E a Bíblia diz que eles traziam o gado, e com seus camelos, terminava de inteirar. Israel tinha poucos, e os poucos que tinha estavam na caverna. Irmão, tem muito crente nessa cidade, só que está tudo na caverna. Mas eu quero louvar a Deus pelos que não estão nas cavernas. Eu quero louvar a Deus por aqueles que estão aqui nessa noite. Eita Deus! Deus está te vendo aí, Gideão. Deus está te vendo nessa noite, viu? Estamos aqui em poucos, porém, os filhos de Israel, eles iam fazer algo que ia mudar o curso, o destino, ia mudar o cenário. Eles iam fazer o que, pastor? Eles fizeram o que Jó escreveu no capítulo 35, versículo 9, que diz: por causa da grandeza da opressão, eles clamaram. Eles clamaram por causa do braço dos grandes. Israel só clamou, escute isso, porque não aguentou sofrer nas mãos do inimigo. 7 anos, meu irmão, ninguém clamou. Eles só clamaram porque eles não aguentavam mais. Você já viu que tem gente que só deixa para clamar na hora que já está acabando tudo? Mas nessa noite eu vou te dar uma direção. Não ore apenas quando o dia mau chegar. Não faça isso. Não clame apenas quando a luta bater na porta. Não faça isso. O processo é muito mais longo. Ore na alegria. Clame na alegria. Busque na alegria. Clame na fartura. Clame na saúde. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não deixa para quando a fadiga chegar e começar a reagir. Reage agora enquanto ainda pode clamar. Louvado seja o nome do Senhor. Israel clamou. Repete comigo: Israel clamou. E o que nós vamos fazer nessa noite? Clamar. Hoje eu não vou falar de Gideão. São 3 terças-feiras. Hoje eu vou falar sobre o que aconteceu para que Gideão fosse chamado por Deus. Sabe o que aconteceu? Primeiro, clamou. Onde tem clamor, meu irmão, o negócio muda. Olha para quem está ao teu lado, diga: onde tem clamor, o negócio muda. O versículo 7 diz: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Eles clamaram por causa de quem? Eles não clamaram por causa de Deus. Eles clamaram por causa da luta. E quando você busca Deus só por causa da luta, irmão, quando a vitória chega, você esquece de Deus. Mas quando você busca Deus por causa de Deus, quando a bênção chega, você continua com Deus. Qual dos dois você quer ser? Você quer clamar a Deus, receber a bênção e esquecer de Deus? Ou você quer clamar a Deus, receber a bênção e continuar com Deus? Eita, quem quer permanecer em Cristo? Eita. A primeira coisa a observar aqui, irmão, é que o clamor é movido por causa de uma situação. Eles clamaram por causa dos midianitas. Você vai clamar pelo quê? Você não vai clamar aí sem direção, sem rumo. Não, irmão. Você vai clamar pelo quê? E quando alguém para e diz: chega, eu não vou mais sofrer esse mesmo cenário. Meu irmão, Deus vê ousadia nesse homem. Deus diz assim: eita, eu gostei disso aí. Do inconformado. Sabe aquele inconformado que ele não quer viver a mesma coisa, mas ele quer andar em novidade de vida. Ele quer ver a glória de Deus na vida dele e Deus sendo glorificado na vida dele. Eu creio que nessa noite Deus tem um inconformado aqui que está dizendo: chega, chega, eu quero viver para a glória de Deus. Aleluia.
Quando o clamor entra em cena, irmão, o clamor, ao meu ver, ele envolve todo o corpo. O clamor envolve todo. O clamor é o grito da alma cansada. Quando você diz, chega, eu cansei, você vai para o clamor. O clamor é o grito da alma cansada. O clamor, meu irmão, é o abraço da lágrima que até há pouco era silenciosa. É o brado da lágrima. É quando aquela lágrima deixa de escorrer silenciosa e ela diz, chega, eu vou clamar e o nome do Senhor vai ser glorificado. O clamor, ele rompe o que é normal. O clamor abre uma fenda no céu e o anjo sobe com liberdade, com o incenso, com os pedidos de oração da igreja e leva ao trono de Deus. O clamor, meu irmão, é quase impossível Deus não ouvir um clamor. É por isso que Jeremias, no seu lamento, Jeremias diz, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Jeremias, Lamentações 3:8. Jeremias diz, uai, eu estou clamando e Deus está excluindo a minha oração. Eu estou gritando e Deus está excluindo a minha oração. Para Jeremias era impossível Deus não ouvir clamor com grito, não ouvir clamor que vem da alma. E Jeremias diz no seu lamento, olha que é a lamentação de Jeremias. Jeremias está lamentando, eu estou clamando e Deus está excluindo a minha oração. Por quê? Porque era quase impossível, é impossível Deus não olhar para quem está clamando. Bartimeu clamou, meu irmão, e o povo mandava ele se calar, mas a Bíblia diz, mas ele clamava cada vez. O clamor rompe o que é normal. O clamor faz Jesus parar. A Bíblia diz que Jesus parou e ele virou para trás e olhou para Bartimeu. Meu irmão, se você clamar nessa noite, o céu, aquele que está sentado no trono, a Bíblia diz que ele se inclina para ouvir. Imagina Deus no seu trono aqui, olhando para frente. De repente o clamor da igreja começa a subir e Deus faz assim. Está subindo um clamor de Guiratinga. Está subindo um clamor ali da Avenida Israel Vieira Arco Verde, 1535. Está subindo um clamor da Igreja Evangélica Pentecostal Missionária de Jesus. Está subindo um clamor aqui. E quando o clamor sobe a Deus, meu irmão, eita glória. Olha para quem está ao teu lado e diga, seu clamor vai subir, irmão. Foi o próprio Deus que disse para esse profeta Jeremias, dizendo, Jeremias, quando ele estava preso, põe aí missionária, põe aí, quando ele estava preso no pátio da guarda, Jeremias preso, meu irmão, braços travados, pernas impossibilitadas de avançar, mas Deus falou para aquele homem que estava preso, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não. Deus não quer saber se você está preso em alguma situação ou não. Deus quer saber se você tem boca para clamar, meu irmão. Louvado seja. Mas, Senhor, mas a luta é grande. Não interessa, para mim não tem luta grande. Eu quero saber se você consegue clamar. Senhor, mas está apertado. Não interessa, eu quero saber se você sabe clamar. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Até agora eu não ouvi clamor. Mas se houver clamor, Jeremias, no lugar de lamento, porque murmuração não gera bênção, mas maldição. Mas o clamor é o oposto. Quando você clama, a maldição é cortada, porque aquele que ouviu o teu clamor entra no cenário. Eu estou falando com alguém que veio clamar nessa noite. Olha para quem está do seu lado e diga uma palavra de vida para ele que está assim. Aquela luta que parece impossível, irmã. Aquela luta que parece impossível, irmão. Fala para ele. Aquela luta que parece que não vai ter mudança.
eu vou te dizer nessa noite, clama a Deus para você ver. Clama a Deus para você ver. O que vai acontecer? O clamor aponta para a busca na plenitude. O clamor, meu irmão, eu sempre digo aqui, só quem clama é quem precisa de verdade. Quando você clama, você se entrega. Mateus 27:50 diz que Jesus, clamando com grande voz, entregou o seu espírito. Quando o crente clama, é uma entrega, é ele dizendo: Senhor, está aqui, eu desisto, eu me entrego, eu me lanço, eu coloco tudo nas tuas mãos. E o que Pedro diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem clama não deixa nada em suas mãos. Quem clama não deixa nada sem ser resolvido. Quem clama está disposto a entregar tudo. E eu quero que você nessa noite entregue tudo. Você está pronto para o clamor? Ou já está cansado? Você está pronto para o clamor ou já perdeu a voz? Você está pronto para o clamor ou ainda está com o seu cântaro, com a tua tocha, com a tua trombeta? Porque nessa noite nós vamos clamar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós não vamos clamar para perder. Nós vamos clamar para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando eles clamaram, meu irmão, anjo, desce lá. Gideão não aparece sem um clamor. O anjo não apareceu sem um clamor. Não foi coincidência. O anjo assentou-se debaixo do carvalho em Ofra, porque Israel clamou. E a Bíblia diz que Deus enviou um profeta. Quando você clama, Deus tem alguém para enviar. Deus enviou um profeta e diz: assim diz o Senhor, eu vos tirei do Egito, você lembra? Você era mundano, eu te fiz cristão. Eu te libertei. Eu coloquei aqueles que te oprimiam, e aquilo que te oprimia, a cachaça, a prostituição, os vícios, eu coloquei por terra. Eu te fiz habitar nessa terra boa aí, ó, que eu prometi. Deus está falando pela boca do profeta, irmão. Deus falando com o povo: olha o que eu fiz para vocês. Eu disse para vocês: não vai para a idolatria, não vai para a idolatria. Mas vocês não quiseram me ouvir. Veja que a palavra, irmão, foi de algo que Deus trouxe à memória do que Ele fez, mas também de repreensão. Aí talvez você podia dizer: e a bênção? O povo já clamou. O difícil é você clamar, meu irmão. Quando você clama, já está resolvido. Deus termina ali, irmã Josiane, com a repreensão, mas vocês não deram ouvido. Ponto. Aí vem o versículo 11. Então o anjo do Senhor se assentou debaixo do cavalo que está em Ofra e olhava para Gideão. Deus vai trazer resposta para o povo que clamou. Deus vai trazer resposta para o povo que clama. Não tem Gideão sem clamor, não tem. Deus só vai levantar Gideão por causa do que o povo clama. Não tem anjo sem clamor para Gideão, não tem. O anjo só desceu porque o povo clama. E no clamor o povo reconheceu: chega, nós precisamos do Senhor. Só quem precisa de Deus fica de pé. Primeiro nós vamos fazer o que é necessário fazer. É a primeira terça. Hoje eu falo só sobre o clamor do povo. Você vai confessar a Deus suas fraquezas e pecados. E vai renovar sua aliança com o Senhor, dizendo: Senhor,
nessa noite eu renovo com o Senhor a minha aliança. Depois que você reforçar sua aliança com Deus, seu compromisso com Deus, você vai se humilhar e dizer: Senhor, eu necessito do Senhor. Aí depois nós vamos clamar. Quem entendeu, diga amém. Você, escute isso, antes de fazer, você vai dobrar os seus joelhos para se humilhar e confessar. E depois você vai levantar como um soldado para clamar. Parece que o processo é longo, parece que não era isso que você queria ouvir, mas isso é necessário, igreja. Não podemos esquecer que nós temos um Deus que é sobre nós. Você vai dobrar os seus joelhos aí, aonde você está. E você vai renovar sua aliança com Deus. Vai pedir perdão. Vai confessar palavras que você disse, que não eram para serem ditas. E depois eu preciso dos obreiros, das varoas de guerra para me ajudar. Nós vamos fazer um ciclo de oração. E nós vamos clamar o nome do Senhor, de mãos dadas. Louvado seja o nome do Senhor.